Agora nós vamos falar do que é necessário para a gente dominar qualquer língua, mas o grego em particular. Existe esse vídeo aqui de um canal que chama Veritasium, um canal bem respeitado, muito bom inclusive. E esse vídeo, o papel dele é investigar uma afirmação bem comum que diz que qualquer pessoa precisa de pelo menos 10.000 horas para se dominar determinado assunto. Então, no mínimo 10.000 horas de prática de violino, para você sentir que você tem um bom comando daquilo, seja na área das línguas, seja na área do voo, piloto de avião e tudo mais. Então, tanto skills, né, tanto atividades motoras quanto atividades cognitivas. E é um vídeo interessante, eu recomendo, então você pode clicar lá depois e dar uma olhada. Mas a conclusão do vídeo que está aqui é que você precisa, na verdade, de 4 coisas concomitantes, não só as 10.000 horas. Ou seja, você pode até ter 10.000 horas, mas se você não tiver essas outras coisas aqui, pode não ser suficiente. Então, o 10.000 horas ele se refere aqui, segundo tickzinho aqui, many repetitions, né? Muitas repetições. Então, muitas repetições durante muito tempo. Beleza, 10.000 horas? Tem a ver com isso. Mas e essas outras 3 coisas? Ambiente válido, valid environment que eles falam, no sentido de que o ambiente no qual você pratica, ele tem que ser, ele não pode ser randômico, né? Ele não pode ser aleatório, ele tem que ser um ambiente controlado, ele tem que ser um ambiente previsível. Então, um ambiente previsível é necessário. Você pode fazer 10.000 horas de determinada coisa, mas há tantas variáveis envolvidas que talvez 10.000 horas não fossem suficientes para você. Então, manter um controle sobre o seu ambiente, timely feedback, que é alguém ou algum tipo de resposta imediata às suas tentativas. Ou seja, você precisa do sistema de tentativa e erro para você sair de um nível básico de aprendizado para um nível mais avançado. Você precisa errar, né? Minha professora de pedagogia ela dizia que é caindo, que é acertando depois da queda, né? Ou caindo para frente. Então, um timely feedback, não pode ficar demorando também. Já tentou aprender determinado assunto, determinada matéria, e o professor, a professora simplesmente não te respondia, não corrigia suas provas, não corrigia seus exercícios. Então, falta, né, de um timely feedback, falta de uma resposta. Então, essa resposta imediata e deliberate practice, que é, digamos assim, uma atitude de se desafiar. Né? Porque você pode até fazer 10.000 horas de determinada coisa, sei lá, pestana de um violão, né? Mas no momento que você conseguiu a pestana, vamos dizer que depois de 5 horas você conseguiu aquela pestana, se você só ficar fazendo aquilo por mais 10.000 horas, você não está se desafiando, não está ativamente buscando melhorar ou até errar, né? E isso daí não vai te trazer mais além. Então essas 3 coisas, um ambiente previsível, feedback imediato e uma prática deliberada, intencional, além, claro, das várias e várias horas. Tudo isso vai ajudar a gente no grego. Deixa eu tentar agora, então, traduzir isso aqui. Traduzido aqui, então, e o próximo slide mostra, vamos dizer, uma pessoa tentando se apresentar no grego comunicativo, no caso, o grego antigo, de forma bem básica. Então, eu vou ler aqui, só para vocês ouvirem a pronúncia. É uma pessoa que chama Simonides se apresentando. E o título aqui diz Bilingual lição 5, né? No caso, é a aula número 5 de uma empresa, eu diria até uma escola online que chama Biblingo. Eles são excelentes. Muito aqui do meu material é derivado daquilo que eu aprendi com eles. Então, vou colocar aqui lição número 5 da escola Biblingo.
histórias sobre mim. E aí não é só a escola bilingue, mas também, de novo, o Biblical Language Center. No caso aí, o Simonides, esse personagem é do Biblical Language Center. Mas eu trouxe aqui, vamos dizer assim, eu combinei, né, as aulas do Biblingo e as aulas do BLC. Enfim, não fui eu que escrevi essa história originalmente, então todo o crédito é deles. E aí eu, bom, coloco aqui, eu posso até, quem sabe, mais tarde traduzir esse documento nesse link que está aqui. Enfim, como a história começa? Está dizendo aqui, Imimeno noma Simonides. E aí tem uma versão de uma outra pessoa falando do Simonides. Então, enquanto fora do parênteses a pessoa está falando em primeira pessoa, o meu nome é Simonides. Dentro dos parênteses tem uma versão alternativa que é o nome dele, né, o nome dessa pessoa é Simonides. Então, em mim meu nome é Simonides é uma coisa, ton nome tu, este Simonides, é outra. Então vamos ignorar o que está aqui dentro do parênteses e vamos focar só no que ele diria em primeira pessoa, o tal do Simonides, tá? Então, meu nome é Simonides, ti extinto nome tu. Aqui então a gente começa a perguntar. Qual é a pergunta que a gente faz dessa frase que a gente ouviu? Se eu digo, o meu nome é Paulo, a pergunta, vamos dizer, esperada é, qual é o seu nome? E se a frase é, por exemplo, Tô de patri Ioannis, o do meu pai é João. A pergunta então seria, quem é João? No caso, João é meu pai, o João é seu pai. Ou qual é o nome do seu pai? Poderia ser outra pergunta, né? Judeus e mi, então é uma forma de falar qual é a minha etnia, no caso é judeu. E aí uma pergunta que você pode fazer é Toperiu Elin, no caso essa criança ou esse filho é grego ou judeu? Então, sou judeu, não sou grego, não sou gentio. Que catiko em Quesaria, então moro em Cesareia, onde você mora. O patirestin archisinagogos, então no caso o meu pai ele é um alto bispo, né? Um archbishop, um high priest, no caso. Onde é que, deixa eu ver, é, o seu pai é não seria aqui no português, gente? Priest, deixa eu dar uma olhadinha. E ali no caso é sacerdote. Erimeter e Curgos. A minha mãe trabalha em casa, ou talvez a gente dissesse dono de casa, algo assim. Escolhi Riestine em Tipoli, que é a escola dele, onde fica na cidade, que eu em Matitis Enate. Então, eu sou um aluno nessa escola. E a pergunta é, se a pessoa é um aluno na escola, tu testi mantano em escolhi. No caso, ele estuda na escola, ele não ensina na escola. E me escolhi este ali. No caso, ele gosta, é uma escola boa. Até aqui o lexema aqui de Kalos, né? O de Didáskalos este Kakos. Mas ele não gosta do professor. O professor não é bom. Então é isso. Essa aqui é a historinha. Uma forma bem legal da gente começar a formar frases básicas. Deixa eu trazer aqui para cá de novo. Essa imagem que eu coloquei, fui eu falando um pouco da minha história, né? Aí eu diria, meu nome é Pavlos, se estivesse me apresentando, e você pode escrever a sua também, né? Fazendo esse mesmo modelo aqui. Meu nome é Pavlos, sou de Patrick Quesaras, no caso o nome do meu pai, brasilianos, que é a minha etnia, a minha nação. Brasilianos, em Agios Luiz Caticó, que é o nome da cidade onde eu morei. O pater estin ortodontiatros, fala aqui ortodontista, né? Irimeter psicólogos, no caso, profissão então do pai, da mãe, o nome, aftedaves, escolhido e estin em tipoli, chegou em mi matitis en afti, e
sou aluno em tal escola, o nome da escola, tu te estimantano em te escolhi, e me didascali este calio de método didascalios, este cacos. Estão falando aqui bem do meu professor, mas o método de ensino nem tanto. Então por aqui a gente termina. Eu continuaria essa aula, né, se eu estivesse numa sala de aula, com a segunda aula do dia. Então tudo isso que a gente viu até agora estaria contido em uma aula, talvez uma aula e meia dentro da universidade. Então, Mathematis Defteras, Mátima que é lição, né, ou aula, a segunda aula. No caso aí, a minha primeira aula foi numa sexta, na época, né, então coloquei aqui aula da segunda-feira. Vou traduzir aqui como aula a segunda, parênteses, segunda aula. E aí, coloquei um vídeo, né, de um canal bem legal, que canta musiquinhas dos paradigmas gregos. Então, depois a gente pode dar uma olhada nesse canal, The Singing Grammarian, né, o gramático que canta. A gente pode usar elas para memorizar bastante coisa legal. Paramos por aqui então.